contar uma história para vocês que é verídica. Eu conheço 3 irmãos, hoje já são homens adultos. Esses 3 irmãos contam uma história bem engraçada. Certa vez o pai deles saiu para trabalhar e eles ficaram sozinhos em casa. E eles queriam assistir televisão. E aí eles ligaram a televisão, só que a antena não sintonizava muito bem os canais. Foi aí que um certo irmão teve uma brilhante lembrança. Ele lembrou que quando chovia, a televisão pegava limpinha. Qual foi a ideia deles? Vamos molhar a antena. Se nós molharmos a antena, a televisão vai ficar nítida. E aí então armou a encrenca. Um dos irmãos foi lá para a torneira e abriu a torneira. O outro irmão pegou a escada e ficou segurando a escada. E o terceiro irmão subiu com a mangueira no telhado da casa para molhar a antena. E o plano estava acontecendo de vento em polpa. Só que esse irmão que subiu no telhado, ele conseguia ver algumas quadras à frente. E quando ele sobe no telhado e ele olha para frente, ele vê o pai dele vindo a 3, 4 quadras lá na frente. Então ele dá um berro: o pai chegou. Bom, a gente já pode imaginar o que aconteceu, né? Aquele que estava na torneira, ele largou a torneira aberta e entrou correndo dentro de casa. O que estava na escada, largou a escada e foi correndo também para dentro de casa. A escada caiu no chão e ficou lá o último irmão em cima com a mangueira ligada em cima do telhado, prestes a pular, porque tinha que descer correndo em fuga do pai. Talvez você possa ter uma história parecida, ou dos seus irmãos, ou dos seus filhos. A gente sabe que quando os pais saem e deixam os filhos sozinhos em casa, coisas assim acontecem. Sim ou não? Crianças são tolas, crianças são impulsivas, crianças não sabem conviver muito bem com regras. E quando os pais estão ausentes, crianças acham que podem fazer o que quiserem. Em Mateus nós temos lido que Jesus veio a esse mundo para inaugurar o reino de Deus na terra. Esse reino, o reino do céu, é um reino espiritual, e ele tem como alvo a vida após a morte, onde as pessoas vão poder viver ao lado de Deus durante toda a eternidade. Mas para que alguém pudesse chegar até esse reino, era preciso que Jesus morresse no lugar desse futuro cidadão do céu. E ele disse isso no capítulo 16. Os pecados desse futuro cidadão precisam ser perdoados por Deus, e Jesus morreu na cruz para que isso fosse possível. Porém, é preciso também, segundo Jesus, que o próprio cidadão morra para si mesmo. É preciso que ele morra para si mesmo a fim de que possa entrar no reino do céu. Ele precisa crer em Jesus. Ele precisa parar de viver para satisfazer a própria vontade e começar a buscar a vontade de Deus. Mas até que ele esteja um dia no reino do céu, esse cidadão ainda tem de viver nessa terra. Ele ainda tem de viver nesse mundo como cidadão da terra. E em especial Jesus chamou ele e o ordenou para que ele fizesse parte de um grupo especial na terra. Um grupo que representa os cidadãos do céu nesse mundo. E esse grupo é a igreja. Cidadãos do reino do céu vivem juntos em uma igreja, esperando o reino chegar. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como viver nessa terra sendo um cidadão do céu? Como que eu devo me portar nesse mundo enquanto eu espero a minha morada celestial? Como eu devo lidar com outros cidadãos do céu, outros irmãos dessa grande família que vivem nesse mundo? Como nós devemos nos comportar em nossa casa provisória enquanto o nosso Pai Celestial não chega? Esse texto de Mateus 18 nos ensina como deve ser o nosso relacionamento uns com os outros enquanto nós aguardamos Jesus Cristo voltar e nos levar para o céu. Como cristãos devem se relacionar com outros cristãos. Esse texto nos ensina de 2 maneiras. Primeiro, em humildade. Segundo, em cuidado. Primeira maneira: cidadãos dos céus são humildes como crianças. Cidadãos do céu são humildes como crianças. Olha o que o texto dos versículos 1 a 10 nos dizem. Acompanhe comigo a leitura. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse:
Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas a quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor se lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham. Mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida com um olho só, do que tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Atenção! Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Cidadãos do céu são humildes como crianças. Esses versículos que nós lemos, Jesus nos mostra primeiro a necessidade de sermos humildes, versículos 1 a 4, e segundo, como essa humildade funciona na prática, versículos 5 a 10. Perceba, versículo 1, os discípulos se dirigem a Jesus, mas antes que nós entendamos a respeito da pergunta que eles fazem, nós precisamos entender onde eles estão. O capítulo 17 de Mateus terminou nos informando que Jesus, versículo 25, Jesus e os 12 discípulos estão na casa de Simão Pedro. Pedro era um homem casado. Pedro provavelmente vivia com a sua esposa e com a sua sogra. E dentro dessa casa, nós lemos no versículo 1 que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam a Jesus: quem é o maior no reino do céu? No capítulo 17, versículo 23, Jesus tinha dito para eles que logo ele seria morto, logo ele ressuscitaria ao 3º dia. E quando os discípulos ouviram isso, o texto diz que eles tinham se entristecido muito. Mas agora, poucos minutos depois, a tristeza foi rapidamente substituída por uma discussão sobre quem era o maior deles, quem era o maior entre eles. E Jesus tinha dito para eles que ia morrer, e eles estavam mais interessados em saber quem era o mais importante entre eles. Quem era o que tinha mais status para o pai? Sabe aquele papo de criança? Papai, quem o senhor ama mais? Eu ou meu irmão? Quem é mais importante? É isso que eles estão fazendo. E você vê que de imediato, no versículo 2, Jesus não responde a pergunta deles, pelo menos ainda não. Jesus chama uma criança e coloca essa criança no meio deles. Que criança era essa? Como os discípulos estão em um local privado, provavelmente essa criança poderia ser um filho, ou um sobrinho, ou um parente próximo de Simão Pedro, um membro da família. O que nós podemos afirmar com certeza é que era uma criança. E com essa criança no centro, Jesus diz aos discípulos, versículo 3, a verdade é: primeiro, que se vocês não se converterem, segundo, e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino do céu. Perceba alguns detalhes nesse versículo. O primeiro detalhe é que Jesus não responde sobre quem é o maior no reino, mas primeiro ele fala sobre quem pode entrar no reino ou não. Antes de querer ser o maior, é preciso ser um cidadão do reino. Mas como é possível me tornar um cidadão do reino? A gente vê isso no segundo detalhe. Jesus apresenta 2 requisitos para que alguém seja um cidadão do reino. O primeiro requisito, ele diz, é a conversão. Literalmente, dar meia volta, ir em direção contrária à que você estava indo. Era preciso parar de pensar como eles estavam pensando. A conduta deles precisava ser diferente, caso eles quisessem entrar no reino. Segundo requisito, era preciso uma transformação. Perceba que Jesus não diz que nós temos de vestir fraldas. Domingo que vem todos nós de fraldas aqui e gritando e chorando como crianças. Não é isso que ele está dizendo. Olha o que Jesus diz no versículo 3:
Ele diz que para se entrar no reino do céu é preciso se tornar como criança. Ele está fazendo aqui uma comparação. É necessário decidir ser como uma criança. Mas uma criança em que sentido? O versículo 4 explica. Jesus conclui essa parte da resposta e ele diz: portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse não só entrará no reino do céu, mas será o maior no reino do céu. Agora é que Jesus responde aquela pergunta dos discípulos. E aqui está o ponto em que Jesus queria chegar. Nós não devemos imitar uma criança em todos os aspectos de uma criança, como por exemplo a birra, como a inocência ou a dependência dos pais, a tolice, a desobediência, enfim, não é para imitar em tudo, mas em um aspecto em específico. Jesus diz: em humildade. Quem se tornar humilde como essa criança. Uma criança naturalmente, ela sabe que ela é menor que os adultos. E por que ela sabe que ela é menor que os adultos? Porque ela tem olhos, ela olha para cima. Ela sabe que aquele titio, aquela titia é mais velha do que ele, tem mais força do que ele, é mais poderoso do que ele. Por mais que ele queira esganar os pais ou os tios que impedem ele de fazer o que ele quer, ele sabe que não tem poder para isso. Naturalmente, uma criança sabe que é menor. Por mais que ela queira mandar em algo, ela é limitada por causa do seu tamanho e também por sua capacidade mental. Ela não se preocupa com posições de status social, porque ela sabe que isso é inútil. Então aqui Jesus não está dizendo que o céu é das criancinhas, ou não está dizendo que nós devemos nos tornar pessoas infantis para poder entrar no céu. O que Jesus está dizendo nesse texto é que o reino do céu não é para pessoas altivas, pessoas arrogantes, mas pessoas convertidas e humildes como crianças. O que se requer de uma pessoa para poder entrar no céu é que ela deixe de ser cheia de si, para que ela deixe de se preocupar com posições neste mundo, de querer ser o maior do que os outros, de querer ser mais reconhecido ou mais aplaudido, de querer ser o centro das atenções, ser o centro dos holofotes. Essa pessoa não deve querer fama ou popularidade, mas simplesmente essa pessoa é alguém que reconhece a sua própria humilhação. Ela sabe que ela é pequena, ela sabe que não é maior que os outros. É uma pessoa que não pensa em si mesma como alguém maior que os outros, mas alguém que não pensa mais em si mesma. Ela não se preocupa mais consigo mesma, se preocupa com os outros. Humildade é você deixar de pensar em si e passar a pensar nos outros. E segundo Jesus, perceba muito claramente isso: se nós não deixarmos de pensar como esse mundo pensa, esse mundo só busca posições, só pensa em status, em fama, e se nós não nos tornarmos humildes como crianças, nós nunca entraremos no reino do céu. Essa é uma condição para todos nós. Por isso eu queria te desafiar a avaliar o seu coração. Se você ainda pensa que é melhor que os outros, ou se ainda acha que merece uma posição maior ou melhor que essas pessoas, ou sempre busca aplauso, sempre busca reconhecimento, se você precisa de atenção, precisa de holofotes, se você quer ser uma celebridade no meio das pessoas, alguém que está acima das pessoas, alguém que é melhor do que as pessoas, isso significa que talvez você ainda não se tornou humilde como uma criança. E se você não fez isso, saiba que você ainda está do lado de fora do reino do céu. Se você não mudar seus valores e não se ver como alguém humilhado diante dos outros, você nunca entrará no reino dos céus. O reino do céu é o lugar de pessoas humildes. Pessoas humildes são pessoas vazias de si e cheias de Cristo. E não é lugar de pessoas orgulhosas, que são cheias de si e vazias de Cristo. O nosso texto continua. Então, Jesus falou sobre a necessidade da humildade, agora ele fala sobre a humildade colocada em prática. Se você acompanhar comigo, a partir do versículo 5, como sempre, Jesus não só responde aquilo que nós queremos saber, como nos ensina o que nós não queremos aprender. E Jesus dá sequência ao seu argumento, e ele diz mais.
Versículo 5 ele fala: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Perceba dois detalhes aqui. Primeiro detalhe é que Jesus não está mais falando daquela criança, mas daqueles que se tornaram humildes como crianças. Jesus para de apontar para aquela criança que está no centro e agora passa a apontar para aqueles que creem nele, para os discípulos. O segundo detalhe no versículo 5 é que Jesus mostra que se uma pessoa é um cidadão do céu, mas ainda pensa que é melhor que os outros cidadãos, ela está errada, terrivelmente errada. Qualquer cidadão do céu representa o rei do céu, representa o próprio Jesus. Então aquele que recebe uma pessoa humilde como criança, está recebendo o próprio Jesus. Mas ele diz no versículo 6, fazer tropeçar qualquer um destes que creem nele é algo horrível. Perceba que agora Jesus chama os crentes, aquelas pessoas que são humildes como crianças, de pequeninos, no versículo 6. E essa palavrinha é interessante porque ela é o oposto da palavra no versículo 1. Os discípulos perguntaram: quem é o maior no reino? Jesus está usando a palavra contrária. Significa alguém sem importância, alguém de baixo status social, alguém que tem pouco conceito de si. Assim são todos os que creem em Jesus, são pequeninos, são pessoas que se esqueceram de si mesmas, que não mais estão preocupadas com posições sociais ou serem importantes. São pessoas que reconhecem que são pequenas e precisam da ajuda de Deus. E Jesus diz: olha, fazer tropeçar um destes é algo tão horrível, que seria melhor, seria mais vantajoso para você, ou para essa pessoa, pendurar uma pedra de moinho no seu pescoço e ser lançado no fundo do mar para morrer afogado. Na época essa pedra era tão pesada que precisava de um jumento para carregá-la. A ideia é de que essa pessoa não conseguiria nadar de volta à superfície, seria puxada para baixo pelo peso da pedra. Segundo Jesus, é melhor que isso aconteça com uma pessoa do que fazer tropeçar um dos crentes nele. Essa palavra vem de um termo grego, tropeçar, chamado escandalizo. Você já ouviu algo parecido? Da onde nós temos a palavra em português para escândalo. Significa literalmente você colocar uma pedra no caminho de alguém para fazer essa pessoa tropeçar e cair. É o mesmo que escandalizar alguém, a ponto de provocar o pecado e a queda dessa pessoa. É fazer uma pessoa começar a desconfiar de alguém em quem ela deveria confiar, e levar essa pessoa a abandonar essa outra pessoa a quem ela deveria obedecer. Fazer alguém tropeçar é fazer alguém deixar de crer e de obedecer a Jesus, por um erro seu, por um motivo que você causou. É ser um tropeço para que uma pessoa possa seguir a Jesus. Jesus está interessado em explicar aos discípulos que eles deveriam tomar muito cuidado para não causar o pecado de outros discípulos. Mas por que eu tenho que tomar tanto cuidado para não causar o pecado de outros? Versículo 7, Jesus profere um ai para o mundo. Ai, é como se Jesus estivesse dizendo que o mundo vai colher um horror terrível. E por quê? Ele diz ai do mundo por causa dos escândalos. É a mesma palavra no verso 6 para tropeço. As pessoas descrentes desse mundo, elas são culpadas por provocar quedas de crentes, e elas vão pagar por isso. Mas Jesus diz, e o argumento dele no verso 7 é: inevitável que os escândalos aconteçam, é impossível impedi-los. Mas agora nós vemos um segundo ai. Ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Ai daquele que fazer parte do grupo de homens que causam o pecado de outros homens e levam esses homens a deixar de confiar em Cristo. Ai daqueles que são pedra de tropeço para outros. E Jesus introduz uma conclusão nos versos 8 a 10. Se causar o pecado de outros crentes é tão terrível, Jesus propõe então aos discípulos duas aplicações. Primeira aplicação, versículos 8 e 9. Livrem-se de seus tropeços. Livrem-se de seus tropeços.
aqui Jesus usa uma linguagem metafórica e até uma linguagem exagerada, mas para mostrar a gravidade de você brincar com o pecado. Jesus não está sendo literal, mas Ele está nos alertando sobre o perigo de não nos livrarmos de nossos tropeços. Versículo 8, Jesus diz: se a sua mão ou o seu pé te fazem tropeçar, causam a sua queda, são tropeço para você, te levam ao pecado, você deveria cortar a sua mão ou o seu pé e jogar fora, literalmente amputá-los. E por que eu deveria fazer isso? Versículo 8 ele diz: porque é melhor entrar no céu defeituoso do que tendo todos os membros do corpo e sermos lançados no fogo eterno. Você entendeu a lógica de Jesus aqui? Não é uma amputação literal, porque senão todos nós não teríamos nem mais a cabeça, né? Deveríamos arrancar membros todo momento. Jesus está trazendo a ideia de que é melhor você fazer sacrifícios que doam nessa vida, a fim de evitar o seu pecado, do que você aproveitar dos prazeres desse mundo e ir para o inferno. Mesmo que doa, faça o sacrifício para evitar o pecado. E Jesus usa uma segunda ilustração no verso 9. Agora ele diz: se os seus olhos te fazem tropeçar, arranque os seus olhos e lance eles, porque é melhor entrar no céu sem olhos do que tendo os dois e queimar no fogo do inferno. De novo, essa é a ideia. Se livre de tudo que te causa tropeços. Mas o que me causa tropeços talvez é aquela amizade colorida. Se é essa amizade colorida, se livre dela. Se é aquele pensamento ou sonho, livre-se dele. Se é aquela paixão de infância, se era o desejo de ser rico, se é o muito uso da internet, se é o desejo de satisfazer seus prazeres, se isso te faz pecar, livre-se disso urgentemente. Arranque e jogue fora. É melhor você viver como alguém que tem a vontade aleijada, alguém que é privado do prazer da carne nesse mundo, do que você viver à sua maneira, mas ir com o corpo inteiro para o inferno e queimar no fogo do inferno na eternidade. Livrem-se de seus tropeços. Segunda aplicação de Jesus, versículo 10: não provoquem o tropeço de outros. Não provoquem o tropeço de outros. Agora Jesus dá um alerta no verso 10. Ele diz assim: atenção, vejam bem, tenham cuidado, preocupem-se com isso. Preocupar com o que, Jesus? Não despreze nenhum destes pequeninos. Não ignorem outros crentes. Não os menosprezem, não os desrespeitem, não vivam como se eles não existissem. Como que nós podemos desprezar outros crentes? Fazendo o que os discípulos estavam fazendo, querendo ser maiores, querendo ser mais importantes que outros, sendo pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, vivendo pensando só em nós mesmos, sem considerar nossos irmãos, sem considerar que o que nós fazemos pode estar causando tropeço de outros. A vida é dele. Eu tomo as decisões que eu quero. Não me interessa se você peca por causa da minha decisão. Não façam isso. E por que nós devemos considerar os nossos irmãos? Versículo 10, Jesus diz que os anjos deles sempre veem a face do Pai que está no céu. Esse texto aqui, ele não parece defender que crianças, primeiro que Jesus nem está falando mais de crianças, ou que crentes, como alguns acreditam, têm anjos da guarda. Não parece que é isso que esse texto está dizendo. Isso não é ensinado em nenhuma parte da Escritura, que cada crente tem o seu anjo que fica ali cuidando de você o tempo todo. O que esse texto parece enfatizar é que esses pequeninos, os crentes, apesar de serem humildes como crianças, eles são herdeiros do céu. E o Pai deu a eles até mesmo os anjos. E um dia eles vão estar lá com Deus, os anjos deles estão lá, eles são donos do reino do céu. Não menospreze os crentes, porque eles são tão crentes quanto você, eles são tão importantes para Deus quanto você, eles são tão herdeiros do céu quanto você é. A humildade é necessária para os cidadãos do reino do céu. E por que a humildade é necessária?
porque cidadãos do reino do céu não viverão sozinhos no céu. Certa vez uma jovem chegou a um pastor e disse: eu não gosto de igreja, eu não gosto de pessoas, crente só me dá nos nervos. Esse pastor disse a ela: então o que você vai fazer no céu? Lá é o lugar dessas pessoas. Por que a humildade é necessária? Porque nós vamos conviver com pessoas que vivemos esse mundo lá no céu. Mas enquanto isso não chega, a melhor maneira de conviver em harmonia com esses cidadãos nesse mundo é não achando que nós somos melhores que eles, sendo arrogantes, sendo orgulhosos, e com isso não estaremos provocando o pecado dessas pessoas. E por quê? Porque causar a queda de um crente para Jesus é terrível aos olhos de Deus. Ai daquele que contribui para que isso aconteça. Ai daquele que provoca o pecado de outros crentes, que serve de tropeço para outros. Ai daquele que, por causa dos seus atos, faz com que as pessoas deixem de crer e deixem de confiar em Jesus. Ai daquele que faz pessoas saírem por aquela porta e não quererem mais saber de Jesus por causa dos seus pecados. Ai de nós. Mas perceba que o próprio Jesus, antes de nos alertar para não causarmos o pecado de outros, Ele nos manda tomarmos cuidado para não causarmos o nosso próprio pecado. Ele disse: se a tua mão te fizer pecar, arranca. Isso significa que quando nós pecamos, principalmente na área do orgulho, nós estamos provocando o pecado em outras pessoas também. Por isso eu queria te desafiar a se arrepender de ser pedra de tropeço para outros crentes. Pare de fazer isso. Pare de pecar e de ferir a consciência de outras pessoas. Cuide para que você não seja motivo de tropeço de outras pessoas. O seu pecado afeta outras pessoas, e ai daquele que causa o pecado de outras pessoas. Aqui está mais um motivo para você fugir do pecado, para que você preserve o seu irmão de cair no pecado também. Mas por que eu deveria dar atenção ao meu irmão? Porque Jesus diz que fazer isso, viver sem considerar o seu irmão, é pecado. Fazer as coisas só pensando em você e desconsiderar como isso afeta outras pessoas é um horror aos olhos de Deus. Se alguém peca por causa do seu pecado, você está ofendendo o próprio Jesus, porque aquela pessoa representa Jesus nessa terra. Livre-se dos seus tropeços e não provoque o tropeço de outros. Como que um cidadão do céu deve se relacionar com outros cidadãos do céu nessa terra? Primeira maneira, sendo humildes, como crianças. Segunda maneira de nos relacionarmos ainda nesse mundo: cidadãos do céu são cuidadosos como o Pai. Cidadãos do céu são cuidadosos como o Pai. Olha o que os versículos 11 a 20 nos dizem. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, não é da vontade de vosso Pai que está no céu que um só destes pequeninos pereça. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu,
e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Cidadãos do céu são cuidadosos como o Pai. Nesse trecho aqui, Jesus ensina como nós devemos ser cuidadosos uns com os outros, como irmãos, como filhos do mesmo Pai do céu. Primeiro, ele dá um exemplo a seguir, versículos 11 a 14. Segundo, ele nos mostra como isso funciona na prática, versículos 15 a 17. E terceiro, nos dá a motivação de fazermos isso, 18 a 20. Primeiro, olhamos para o exemplo a ser seguido, o exemplo de cuidado a ser seguido. Jesus, se você reparar, a partir do verso 12 e 13, ele conta uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história, não com H-I, mas com E. História, não necessariamente a parábola precisa ter acontecido de fato, mas é uma história que se conta, talvez imaginária, que se conta para comparar duas coisas que podem até ser diferentes, mas que pelo menos em algum aspecto tem algo em comum. Então, no final das contas, a ênfase da parábola está em pelo menos um elemento que é igual aqui e igual aqui, um elemento de comparação. Vamos ver como isso funciona na prática. Versículo 12, Jesus conta sobre uma parábola. A parábola é sobre alguém que tem 100 ovelhas. Uma dessas ovelhas se extraviou, ela saiu do caminho, ela se desviou da rota, ela se perdeu das outras ovelhas. E o que esse dono de ovelhas faz? Ele deixa as 99 nos montes, provavelmente pastando, e ele vai atrás da que se perdeu no caminho. E quando ele encontra, versículo 13, a alegria é maior com essa que foi encontrada do que pelas 99 que não se desviaram do caminho. Então a alegria desse dono de ovelhas ou desse pastor não está no fato dessa ovelha ser mais importante ou ser mais bonita do que as outras, ou porque o pastor tem mais prazer em ver a ovelha se desviando. Eu tenho tanta alegria em ver a ovelha se desviando. A alegria dele não está aí, a alegria dele está no fato de que agora essa ovelha voltou para o caminho certo, como todas as outras ovelhas já estão. Mas qual é o ponto principal dessa parábola? Qual é o ponto de comparação? O que Jesus quer com ela? Versículo 14, ele mesmo nos diz. Olha o que ele diz no 14: desta mesma maneira, não é da vontade de vosso Pai do céu que um só destes pequeninos pereça. Quem são os pequeninos? Os crentes. Não é da vontade do Pai que nenhum dos crentes se desvie do caminho, se perca do caminho. Aqui está o ponto de comparação com a parábola. Deus não deseja que crentes em Jesus se extraviem do rebanho e acabem causando destruição para si mesmos. Da mesma forma com que aquele dono de ovelhas fica feliz em ver a ovelha perdida voltando ao rebanho, Deus tem prazer em ver todos os crentes juntos no caminho da obediência. Isso é demonstrado no versículo 11, como nós lemos. O próprio Filho de Deus veio ao mundo para resgatar os que estavam perdidos. Isso mostra a preocupação de Deus em ver os seus juntos no caminho certo, sem tropeçarem, sem serem pedra de tropeço uns para os outros. Mas o que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso tem a ver conosco? Nós temos a prática então do cuidado que os cidadãos dos céus têm uns com os outros, versículos 15 a 17. Você já ouviu essas palavras em algum lugar? Provavelmente. Já ouviu algum sermão sobre isso, alguma aula de escola bíblica sobre isso? E em geral esse texto, nos versículos 15 a 17, é sempre usado em explicações de como devem ser feitas as disciplinas bíblicas na igreja, quando uma pessoa peca. Isso não está errado, e de fato nós podemos aprender muito sobre esse assunto nesse texto, mas pense no contexto maior, pense no que Jesus está fazendo desde o começo. A pergunta: quem é o maior no reino? É dos humildes como crianças o reino, e os humildes como crianças se preocupam com os outros, se preocupam em não pecar e em não causar tropeços para os outros, porque o Pai se preocupa com cada uma das ovelhas que se perdem. E aí chega a parte sobre
a disciplina. Dentro do contexto maior fica claro que antes de falar sobre disciplina ou da exclusão de um crente da igreja, Jesus está falando do cuidado da própria igreja para que esse crente não se desvie, para que esse crente não perca o rumo, os passos que nós devemos tomar antes da exclusão. Se Deus é alguém que se preocupa tanto com uma só ovelha perdida, nós devemos espelhar essa mesma preocupação uns com os outros. Nós devemos fazer de tudo para trazer a ovelha desviada do caminho de volta para o grupo. E como nós fazemos isso? 4 passos. Primeiro passo do cuidado ao que se desviou, aquela ovelhinha que ficou fora do caminho, que abandonou as 99. O que nós fazemos? Primeiro passo, repreender o irmão a sós. Versículo 15, Jesus coloca uma condição, ele diz: se teu irmão pecar. Algumas versões colocam contra ti, entre colchetes. E por que colocam? Porque é provável que Mateus não tenha escrito essas palavras e posteriormente os editores da Bíblia adicionaram essas palavras para nos ajudar a entender melhor a ideia de Jesus. Mas no final das contas, com ou sem colchetes, o foco de Jesus é: se o teu irmão tropeçou e você viu ou você sabe desse tropeço, esse tropeço dele é também uma forma de tropeço para você, porque o pecado dele pode gerar o seu pecado. O pecado dele, sendo contra você ou não, pode afetar a sua vida. E o que você faz quando você vê ou você descobre que alguém pecou? Eu conto para todos os irmãos, para que todos possam orar por ele? Não, eu conto para o pastor, fulano fez um negócio. Não, eu jogo no Facebook. Jesus não diz isso. Nós não fazemos nada disso. O que Jesus disse para fazermos é: vai a sós com ele, entre ti e ele só. Algumas pessoas não fazem nada disso que eu citei, mas não fazem nada. Afinal, elas pensam: cada um que se vire com seus pecados, cada um que cuida da sua vida, eu não sou dono da vida dele, desde que ele não venha interferir na minha vida. Jesus diz: você não deve pensar assim, você não deve fazer isso. Não terceirize. Se você viu ou se você sabe, é o seu papel diante de Deus procurar o seu irmão. Deus revelou a você esse pecado para que você seja instrumento na vida desse irmão. Se Deus quisesse que o pastor fosse o primeiro a saber, Deus teria colocado o pastor ali, mas Deus colocou você. Mas o que eu faço nessa conversa? Jesus continua. Ele diz: vai entre você e ele e o repreenda. Repreender ou arguir, uma outra versão diz isso, é o mesmo que você mostrar a alguém onde essa pessoa errou. Não é você apontar o dedo e dizer: seu hipócrita miserável, você vai queimar no fogo do inferno, você não deveria ter feito isso. Repreender não significa isso. Repreender é você fazer algo do tipo mais brando. Como assim? Meu irmão, eu estou aqui porque eu me preocupo com você. Sabe, essa sua atitude, ou esse seu pensamento, ou esse seu sentimento, então, segundo a Bíblia, isso é pecado. E Deus quer que você se arrependa desse pecado. Eu não estou aqui como superior a você. Eu entendi que o cidadão do reino do céu é humilde como criança. Eu não sou maior do que você, mas porque eu tenho de imitar a Deus em buscar ovelhas que se desviam do caminho, é que eu estou aqui. Porque Deus faz isso e Ele quer que eu também faça. Perceba o objetivo dessa conversa ainda no verso 15. Se ele te ouvir, se ele te der atenção, se ele compreender que pecou, o que acontece? Ganhaste teu irmão. Você poupou essa ovelha de viver errada, de viver desviada do rebanho e do pastor. Na lei de Moisés havia um texto parecido com esse. Em Levítico 19:17, Deus dizia: não odiarás o teu irmão no coração, não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele.
É muito fácil ganhar uma discussão, mas ao mesmo tempo perder um irmão. O nosso maior alvo de cuidado deve ser esse: trazer a ovelha de volta ao rebanho, livrar a ovelha do engano, do erro, levantar ela do tropeço. Se teu irmão te ouvir e se arrepender do seu pecado, a conversa acabou ali. É uma pedra de moinho colocada em cima do assunto. Objetivo alcançado, acabou. Você voltou para o rebanho. Mas e se ele não me ouvir? Segundo passo do cuidado ao que se desviou: repreender o irmão com poucas testemunhas. Versículo 16. O irmão não te dá ouvidos. O pecado está enraizado no coração dele, e o caso está mais sério do que você imaginava. E o que você faz? Agora sim. Agora eu conto para o pastor. Eu levo para toda a igreja numa assembleia. Eu conto para todos os meus amigos descrentes da escola. Eu saio falando para todo mundo. Eu publico no Facebook. Ou eu deixo ele para lá, afinal de contas, eu quero mesmo é que ele se dê mal. Não quis me dar ouvidos mesmo? Tomara que morra. É isso que nós fazemos? Segundo Jesus, não é o que nós fazemos. O passo para ganhar essa pessoa de volta é procurá-la agora, versículo 16, com mais uma ou duas pessoas. E por que isso? Jesus diz: para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Em Deuteronômio 19:15, algo parecido foi escrito. Deus disse assim: uma testemunha não poderá se levantar sozinha contra alguém por alguma maldade ou algum pecado, qualquer que seja o pecado cometido. O fato se estabelecerá pela palavra de duas ou três testemunhas. Essa é a preocupação de Jesus nesse segundo passo. Não são testemunhas do pecado daquela pessoa, porque talvez só você viu, mas são testemunhas de que você repreendeu aquela pessoa em amor, mas aquela pessoa não quis se arrepender. Esses crentes sábios que você convida podem te ajudar a falar com aquela ovelha. Eles não vão sair espalhando notícia ruim, mas eles vão orar, e eles vão te aconselhar, e talvez eles vão até avaliar para ver se não é você quem está errado, se não é você quem está vendo coisas que não existem. E se precisa, eles vão junto com você atrás dessa ovelha perdida. E se essa pessoa não ouvir a repreensão de novo, esses serão testemunhas de que ela não quer se arrepender. Terceiro passo do cuidado ao que se desviou. Jesus diz no começo do verso 17: repreender o irmão como igreja. Repreender o irmão como igreja. Aquela ovelha desviada recusou, ela ignorou, simplesmente desconsiderou a repreensão em amor que você e aqueles poucos irmãos fizeram. E agora o que nós fazemos? Agora eu conto para o pastor e para a igreja? Sim, agora sim. No terceiro passo. Mas você não faz isso com prazer, faz com pesar. Você não faz isso com alegria, mas com tristeza, com amargor no coração, porque aquela ovelha não quer voltar ao rebanho, ela não quer mais seguir o pastor Jesus, ela prefere o seu pecado do que a Deus, e isso é uma pena. Ela não está mais disposta a amputar aquilo que a faz tropeçar, ela não está mais disposta a se sacrificar na luta contra o pecado, ela está vivendo como alguém que vai para o inferno. Mesmo que ela diga que é crente, ela vive como alguém que está indo para o inferno. Agora toda a igreja sabe do pecado dessa pessoa, mas é para a igreja sair apontando o dedo para ela, ignorá-la, desprezá-la? É para dizer: xiii, aquele ali não tem mais jeito não. Olha, bem que eu imaginava. É melhor excluir mesmo, viu, pastor? Eu sempre disse que ele não era um crente confiável. É um sem vergonha mesmo. É para a igreja fazer isso? Não é para fazer isso. Este é o momento
em que as 99 ovelhas saem dos montes e vão até o vale atrás da ovelha perdida, levantam dos seus lugares e vão até ela. A igreja vai, não é o pastor que vai, não é o presbítero que vai, é a igreja, são as ovelhas. As ovelhas que não estão perdidas vão fazer de tudo, em todo o tempo, para tentar restaurar aquela ovelha que caiu em pecado e não se arrepende. Você não vai dormir tranquilo sabendo que tem um irmão seu em pecado. Você não vai tirar sarro da situação dele. Você vai orar por ele, você vai procurar a ele, você não vai desistir dele. É isso que você vai fazer, porque você imita o cuidado de Deus com você. Mas se mesmo assim essa pessoa teimar e não se arrepender, quarto passo do cuidado ao que se desviou. Jesus diz no final do verso 17, é considerar essa pessoa como um descrente. Perceba que esse é o único passo reativo. Todos os outros foram proativos. Você e a igreja foram atrás dessa pessoa, mas ela se recusou a se arrepender e a voltar à obediência a Jesus. Então, em consequência, você reage. Mas reagimos como? Jesus diz no verso 17: considera-o gentil e publicano. A versão Almeida e atualizada traduz assim: considera-o como gentil e publicano. Considerar é você encarar alguém de uma seguinte maneira: como eu devo ver essa ovelha que se recusa a obedecer ao pastor? E não é qualquer pastor, é o pastor Jesus. Ela não quer mais dar ouvidos ao Jesus que eu amo. Eu a vejo como se fosse um gentil e um publicano. Gentil era um termo usado para se referir a uma pessoa pagã na época, uma pessoa que cultuava vários deuses, ou não cultuava Deus nenhum. Era um descrente declarado. Publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então ele cobrava impostos para o império do seu próprio povo. Ele era considerado pelo seu próprio povo como um traidor. Você trabalha para os inimigos. Mas não só isso, todo publicano era tido como corrupto, porque, como muitos hoje em dia, eles cobravam um imposto mais do que deveriam cobrar para poder ficar com parte do dinheiro. Além de trabalhar para o inimigo, ainda roubavam do seu próprio povo. Em resumo, gentios e publicanos eram pessoas descrentes, eram pessoas que não temiam a Deus. Elas podiam até dizer que criam no Deus Criador, mas na prática elas eram desonestas, elas traíam o seu povo, eram pecadores que não se arrependiam dos seus pecados. A sua vida era o oposto daquilo que diziam crer, as suas práticas negavam a sua declaração de fé. É isso que nós devemos fazer àquela ovelha que se recusa a se arrepender, considerá-la como um descrente. Ah, José, quer dizer então que essa pessoa perdeu a salvação? Quer dizer então que essa pessoa nunca foi salva? Ou que ela nunca vai voltar a ser crente de novo? A resposta é não. Não quer dizer nenhuma dessas três coisas. Significa simplesmente que ela não vive como crente. E se ela não vive como crente, você não deve considerá-la crente. Simplesmente. Então você deve tratá-la como deveria tratar todos os outros descrentes. E como você trata um descrente? Ah, quando eu vejo passando na rua, nem olha. Ah, eu não tomo uma refeição com um descrente. Sério? E seu pai que não é crente, você não come com ele? Seu amigo no trabalho que você está evangelizando, ele ainda não é crente. Como você trata essas pessoas? Ou melhor, como Jesus te manda tratá-los? Você os ama, você os serve, você os evangeliza, você apresenta Jesus para essas pessoas, e você chama essas pessoas ao arrependimento.
E obviamente você não os chama de crentes. Você chega para aquele amigo que você sabe que não é crente e chama ele de irmão? Sim ou não? Não, você sabe que ele não é crente. Jesus está dizendo, considera essa pessoa como um não crente. Não estou dizendo que ele não é, mas não está vivendo como um. Se aquela ovelha não quer mais seguir o pastor Jesus, então ela não pode mais fazer parte do rebanho de Jesus. Ela precisa ser desligada da lista das outras ovelhas. Ela não tem mais comunhão conosco, ela não quer mais ouvir o Evangelho. Perceba que isso é uma ordem de Jesus. Então, quando nós não cumprimos isso, porque aí nós achamos que fazer isso é ruim para aquela pessoa. Ah, que maldade! Para que fazer isso? Isso não vai demonstrar amor. Amor não é, a igreja não é um lugar de amor, em que a gente abraça as pessoas, mesmo com seus pecados. Se você diz isso, você está dizendo que Deus não sabe como amar, porque Ele está te mandando fazer isso, é Ele quem define como ama. Se você não cumprir esses passos, você está desobedecendo ao próprio Cristo. É você quem vai estar tropeçando como aquela pessoa. Ao cumprir esses 4 passos, nós estamos imitando o cuidado do Pai para com as suas ovelhas. Mas por que eu deveria fazer isso? Não é mais fácil eu viver tranquilo, sozinho, sem me preocupar com essas coisas? Jesus dá a motivação para nós cuidarmos uns dos outros, versículos 18 a 20. E Ele dá 3 motivações de fazer isso, que nós acabamos de ler nos versos 15 a 17. Primeira motivação, verso 18. Jesus diz, em resumo, que Deus cumpre a sua vontade por meio da igreja. Se você se lembrar, lá em Mateus 16, 19, Jesus deu à igreja as chaves do reino, aquilo que abre ou fecha as portas para o céu. Essa chave é o Evangelho. Se alguém ouve o Evangelho, ela crê e se arrepende, ela entra no céu. Mas se ela não faz isso, ela não pode entrar no céu. Aqui então Jesus explica como que a igreja coloca em prática as chaves. Ele diz, tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado por Deus no céu, e vice-versa. O que isso significa? Que se a igreja praticar a disciplina bíblica conforme as ordens de Jesus, seguir os passos, ela estará fazendo a vontade de Deus no céu. Ou seja, Deus lá do céu já está de acordo com o que a igreja faz na terra. Segunda motivação, Deus vai ajudar a igreja a cuidar das ovelhas desviadas. Verso 19, Ele diz, se 2 crentes em mim concordarem em pedir algo a Deus, Deus vai conceder isso a eles. Não é pedir qualquer coisa, mas é pedir em relação à restauração daquela ovelha. É esse o contexto. Se vocês concordarem em pedir por essa ovelha que se extraviou, se as 99 ovelhas decidirem juntas orar a Deus para ajudar e cuidar daquela ovelha que se desviou, Deus vai responder essa oração, e Deus vai dar todas as oportunidades necessárias, e toda a sabedoria necessária, e todo o amor necessário para que vocês façam isso. O problema é que a gente às vezes não ora por isso. A gente ora para que Deus nos livre do conflito. Terceira motivação, Jesus está com aqueles que cuidam uns dos outros. Verso 20, ele explica, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Jesus não está falando de uma reunião de oração no dia de chuva, em que só vieram 2 ou 3 pessoas, e nós lemos logo no começo, olha, onde tiver 2 ou 3, Jesus está lá. Ele não está falando disso. É óbvio que está, mas o que ele está falando é no contexto do cuidado a uma ovelha que se está extraviando. Em uma comunidade de pessoas que se reúnem para me representar, ali eu estarei presente. Mesmo que esse grupo tenha que cumprir o 4º passo do cuidado para com as ovelhas, se eles estiverem obedecendo a Jesus, o próprio pastor estará com eles, mesmo que a ovelha não se arrependa e se perca. No final das contas, vale mais ficar com o pastor das ovelhas arrependidas do que deixar o pastor de lado e viver com as ovelhas perdidas. Vale mais ficar com o pastor das ovelhas arrependidas do que deixar o pastor de lado e viver com as ovelhas perdidas. Um teólogo chamado John Dagg,
certa vez escreveu o seguinte, abre aspas: quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo a acompanha. Quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo também a deixa. Quero te perguntar: você prefere estar em uma igreja cheia de ovelhas que não se arrependem, mas vivem sem o pastor Jesus, ou em uma igreja em que o pastor Jesus está presente, mas é uma igreja em que é Ele quem manda, é Ele quem dá a última palavra? Qual igreja você quer estar? Se é na segunda igreja, então você precisa imitar a Deus no cuidado para com as ovelhas perdidas. Lembra daquela história que contei no início? Quando o pai daquelas crianças chegou em casa, ele encontrou um quintal, uma bagunça. A torneira estava aberta, a água escorrendo pelo telhado, a escada no chão. Aquele menino que estava no telhado, ele conseguiu de algum jeito que nem ele mesmo sabe explicar, conseguiu descer do telhado e entrar na casa antes do pai chegar. Mas todos nós sabemos qual foi a atitude daquele pai ao encontrá-los. Você já sabe: sermão e disciplina. Deus enviou o seu filho amado a esse mundo, para entregar a sua vida por pecadores como eu e como você. Enquanto Jesus não volta, Deus nos deixou sozinhos em casa, tendo de lidar uns com os outros. E parte do convívio envolve não sermos orgulhosos, não sermos arrogantes, achando que somos superiores aos nossos irmãos. Nós precisamos ser humildes como crianças, e para isso nós devemos tomar cuidado com o nosso pecado, para que nós não causemos a queda de outros crentes. Mas a outra parte desse convívio envolve cuidar uns dos outros como o Pai cuida de nós. Cada um de nós deve se preocupar em ver o outro de pé no caminho da obediência, junto com as demais ovelhas. Agora eu quero que você imagine, se Jesus voltar e encontrar a casa uma bagunça. Imagine se Jesus voltar e nós não estivermos considerando uns aos outros, e se nós estivermos brigando para ver quem é o melhor. Imagine se nós estivermos vivendo pensando só no nosso próprio umbigo, sem se preocupar se o nosso pecado pode ou não afetar a queda de outros. Imagine se Jesus volta, e se quando nós vimos o nosso irmão pecar, ao invés de nós irmos até ele com a intenção de ajudá-lo, nós estivermos apontando o dedo para ele, achando que somos superiores. Imagine se nós não estivermos praticando a disciplina aos que não se arrependem, achando que nós sabemos cuidar das pessoas melhor do que Deus cuida, melhor do que como Ele manda na palavra. Irmãos, que essa volta de Jesus só aconteça depois de nós nos arrependermos desses nossos pecados, e que nós nos arrependamos nesse momento. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos ouvir ao nosso Pai do céu. Deus vai sim atrás da ovelha perdida, mas para que ela volte, para que ela viva em obediência. Se você foi achado por Ele, é assim que você deve viver.